Hoje eu quero trazer uma palavra, mais uma palavra abençoada para você. Espero que você sinta a presença de Deus, o Espírito Santo fale com você, como Deus tem falado ao meu coração. Que a cada dia que possamos estar na presença de Deus, que sem Ele nada podemos fazer. Então essa live é para isso, tá? Essa live é para nos dar força, entendimento, sabedoria, conhecimento, ficar mais perto de Deus, sentir a presença dele, né? Então essa live é tudo isso que Deus tem colocado ao meu coração. A presença de Deus, ela tem que estar na sua vida. A presença de Deus, ela tem que estar no seu coração, na sua mente. Você não pode esquecer que Jesus, ele está por perto. Vamos lá. Para você que tem uma Bíblia próximo de você, Deus me deu uma palavra que está no livro de Lucas. Lucas, para quem não conhece um pouco da Bíblia, não sabe onde está a localização, ele está no Novo Testamento, vem Mateus, Marcos e Lucas. Então, se você pegar a sua Bíblia, não importa qual Bíblia seja, ele está no Novo Testamento. Então, abrir o livro de Lucas, que é o terceiro livro do Novo Testamento, aí você abre no capítulo 7, capítulo é aqueles números grandes que tem na Bíblia, e no versículo de número 13. Lucas, capítulo 7, versículo de número 13. Então, você vê aquele número grande, né, da Bíblia, número 7, e depois você vê os números pequenininhos, conforme o 7 vai passando, você vai vendo o número ali, 13 e 14. Se você tiver com a sua Bíblia, faz isso daí, e eu tenho certeza que você vai acompanhar comigo aqui. Mesmo que você conheça a palavra, não tem problema algum. A palavra de Deus, ela se renova todos os dias, Eu posso estar pregando todo dia a mesma palavra, ela vai mudar para algumas pessoas e vai ter um sentido diferente para a tua vida, tá bom? Vou falar mais uma vez. Lucas capítulo 7, versículo de número 13, tá bom? Vamos lá, está escrito assim: E vendo-a o Senhor, moveu-se de íntima compaixão por ela e disse-lhes: Não chores. E chegando-se, tocou o esquife, e os que levavam pararam, e disse-lhe: Jovem, eu te digo, levanta-te. Eu vou ler o pedacinho final aqui. E disse-lhe: Jovem, eu te digo, levanta-te. A Bíblia diz que vendo-o, o Senhor moveu-se de íntima compaixão por ela e disse-lhe: Não chores. E chegando-se, tocou o esquife, e o que levavam pararam, e disse: Jovem, eu te digo, levanta-te. Sabe o que acontece? A Bíblia aqui diz sobre uma viúva, a Bíblia diz sobre uma mulher, mas antes dessa palavra acontecer aqui, a Bíblia diz que essa mulher, ela era viúva, né? Ela teve um marido e esse marido faleceu, esse marido morreu. Mas imagina comigo, antes de eu chegar naquele assunto que eu quero chegar com vocês, imagina comigo uma vida normal, tendo o marido, a mulher e o filho, ou tendo o marido, uma mulher, e você tem sonhos, vocês têm vontades, você tem um planejamento para a tua vida, você tem um planejamento para casar. Essa mulher teve um planejamento para casar, e ela casou com o seu esposo e teve um planejamento de ter um filho. Então ali Deus abençoou tendo um filho, e o tempo foi passando, e essa mulher, ela perdeu o seu esposo, o teu marido, aquela pessoa que sustentava a casa, ainda mais naquela época. E para aquela mulher, foi assim, ela perdeu as esperanças dos sonhos e dos planejamentos. Por quê? Porque quando a pessoa casa com a outra pessoa, ela cria sonhos, ela cria um planejamento familiar, ela cria vontades materiais, vontades espirituais e muito mais coisas as pessoas planejam na vida. Só que quando ela perdeu o seu marido, ela, como diz, né, perdeu o chão. O pensamento que ela tinha mais para frente de fazer uma outra coisa com ele, ou eu quero fazer uma casa maior, eu quero ter alguma coisa, mas o marido morreu e ela perdeu o chão, para que você entenda o que eu quero dizer.
E ela tinha o filho, sua única esperança era o seu filho, um filho homem que poderia trazer o sustento para a sua casa. Só que a Bíblia diz, Jesus estava chegando aqui no versículo 12, e quando chegou perto da porta da cidade, eis que levava um defunto. Jesus ele estava pregando o evangelho e estava com a multidão e com seus discípulos. E o que aconteceu? Jesus estava passando perto dessa aldeia, perto dessa cidade chamada Naim, e deu de frente com uma outra multidão, e estava vindo um caixão, um enterro. E a Bíblia diz o seguinte: e chegou perto da porta da cidade, e eis que levava um defunto, filho único de sua mãe, que era viúva, e com ela ia uma grande multidão da cidade. Então vamos parar bem aqui. Aquela mulher, ela tinha sonhos, tinha vontade, como qualquer mulher que está vendo esse vídeo, qualquer homem tem um sonho. Ela perdeu a primeira esperança, que era o seu marido. Depois ela perdeu o seu filho. Então ela já estava perdida sentimentalmente naquele momento, ou estava em estado de choque, porque não sabia o que ia acontecer no dia de amanhã. Então, talvez a sua família, ou não sei, aqui não relata se ela tinha uma família, mas eu não sei se a família estava com elas, mas se ela não tivesse com a família, ela não tinha para quem falar, ou só para os seus vizinhos, pedir uma ajuda, alguma coisa, ou se ela tivesse uma família, ela pensando no seu filho, que para quem tem ali o filho, ou que tem o seu esposo, ele, o filho, o esposo e a esposa é uma outra família, né? E a outra família, que é os pais, torna-se tipo como se fossem parentes, os familiares. Então para ela talvez pensou, agora a única esperança que eu tinha, que era o meu filho, ele morreu. Mas o que eu quero enfatizar hoje nessa palavra é o seguinte, que Jesus, ele tem várias histórias que Jesus fala na Bíblia aqui, que pessoas que, como foi Lázaro, chamaram Jesus para que Jesus fosse curar Lázaro. Na outra, acho que anterior a essa, eu preguei sobre Lázaro, se você quiser ver depois, acho que a 6 ou a 7, live 6 ou 7, fala sobre Lázaro. Chamaram Jesus para que Jesus fosse lá curar Lázaro, mas Lázaro morreu, e Jesus ressuscitou Lázaro depois de 4 dias, para que você entenda. Outras pessoas chamaram Jesus para curar cego, ou o próprio cego chamou Jesus, e teve vários fatos. Mas essa mulher, ela não tinha chamado Jesus, ela não tinha chamado ali o Jesus em carne ali para curar aquela criança ou para ressuscitar aquele jovem. Então Jesus deu de frente com aquele povo, e Jesus estava passando naquele lugar. Logicamente que Jesus saberia que ia acontecer algo, Jesus sabia que algo teria que acontecer, e naquele momento certo ele passou. Mas pensa bem, Jesus curando pessoas, Jesus fazendo aleijado andar, surdo ouvir, cego ver, e muitos milagres, e pregando a palavra de Deus, e pessoas se convertendo a Deus pela palavra de Jesus. Então estava uma alegria. É a mesma coisa quando você vai em qualquer igreja sua, você fica alegre quando sai dela, porque você está vendo prodígios, você está vendo milagres, você está vendo pessoas que estavam com enfermidades, ou pessoas que a vida financeira estava ruim e começou a melhorar porque Deus está com ele, e coisas mais. Então a alegria estava naquela multidão que estava com Jesus. Por quê? Estavam vendo milagres, estavam muito contentes. Mas um pouquinho à frente, dentro da cidade, que estava quase saindo para fora da cidade, havia tristeza. Havia um momento fúnebre. Não tinha alegria, porque é difícil você ter alegria quando você perde alguém. E mesmo os amigos, os conhecidos, ou as pessoas que moravam naquela aldeia, não teria como estar alegre, porque uma pessoa da sua aldeia faleceu. Não sei do que, mas ele faleceu. Então aquela notícia correu entre eles, e todos ficaram solidários com aquela mulher, e falaram, vamos seguir com ela e vamos enterrar ele, porque eles tinham que enterrar não dentro da cidade, eles tinham que enterrar fora da cidade. Então quando eles começaram a andar com ela, era choro, era tristeza, era pessoas, porque naquela época também tinham pessoas que choravam, era pagam ali para ficar chorando junto com as pessoas.
Então, aquela mulher percebeu que naquele momento o seu sonho tinha acabado. As suas vontades tinham acabado. A sua vontade de criar uma família tinha acabado, porque perdeu o esposo e agora perdeu o filho. Ela já não tinha o que ver mais. Na cabeça dela, na mente dela, não tinha mais uma outra solução. Mas a Bíblia diz que houve um encontro. Houve um encontro com Jesus. E Jesus disse assim no versículo que a gente acabou de ler, capítulo 7, versículo 13. E vendo-a. Então Jesus já olhou para ela. Jesus já sabia que aquela mulher era a mulher que estava precisando de uma palavra, precisando de uma cura, precisando de uma orientação. Era para ela. Então Jesus vendo-a, ele olhou, e a Bíblia diz que o Senhor moveu-se de íntima compaixão. Então aqui, nesse ponto, eu quero dizer para você que Jesus, ele olha para mim e para você. Ele conhece o seu sofrimento, ele conhece o momento que você está vivendo hoje. Ele conhece aquilo que está dentro do teu interior, que é o que? O medo, a tristeza, como eu disse, de muitas coisas que acontecem na sua vida. Então, naquele momento, aquela mulher sentiu tudo isso, perdeu as esperanças, perdeu tudo. Mas foi naquele momento que Jesus olhou para ela, mas Jesus não estava só vendo ela, estava vendo dentro do coração dela, dentro da mente dela, o que estava passando. E por isso, Jesus moveu-se de íntima compaixão, porque nosso Jesus, ele faz o quê? Ele compadece por nós. Então, Jesus, ele sabe o que você precisa, ele sabe o seu problema. Então, quando ele olha para você, você nem precisaria dizer, mas ele sabe qual é a sua dificuldade. E no versículo 14 diz assim: e chegando-se, tocou no esquife. Jesus pegou e tocou no esquife, a Bíblia diz, e as pessoas que estavam levando aquele jovem pararam. Você imagina comigo neste momento? Chega um homem que você não conhece. Você está num momento fúnebre, você está num momento difícil, e um homem para o esquife, olha para a mulher e diz assim para a mulher: viu, eu não te conheço, mas eu digo para você, não chores. Jesus olhou para ela, ele entrou de íntima compaixão e falou: não chores, e colocou a mão no esquife. E os que estavam levando, o esquife era um formato como se fosse um caixão para levar aquele defunto. Ele tocou ali e falou para eles pararem, ou todo mundo parou na hora. Peraí, você nem sabe quem que é essa criança ou esse jovem, o que está acontecendo? Porque as pessoas perguntam, é normal. E as pessoas começaram a olhar para Jesus e sem saber o que fazer. Jesus olhou para aquele esquife. A Bíblia diz assim: e disse-lhe: jovem, eu te digo, levanta-te. Imagina a sua reação. Qual seria a sua reação vendo Jesus parar o esquife, olhar para o jovem que está ali e dizer para ele: jovem, ele não falou assim, mãe, eu vou falar para ele levantar. Não, Jesus olhou para o jovem e falou para o jovem: levanta-te. Eu te digo, levanta-te. Será que se uma outra pessoa falasse para o jovem, ele levantaria? Não. Quero dizer para você o seguinte: talvez você ouve a palavra de Deus, você escuta que Deus está com você, que Deus vai fazer as coisas na sua vida, mas muitas vezes você não dá bola. Você não acredita que Ele pode transformar a sua vida. Você não acredita que Ele pode trazer uma mudança para você. Por quê? Talvez você está igual a esse jovem. Você está morto. Você não consegue enxergar e não consegue ouvir mais ninguém. Como eu estou falando para você agora, talvez você não consegue me ouvir ou não consegue ver outra pessoa, porque isso parece que é alguma coisa ruim quando fala de Jesus. Eu vou dizer para você que eu estive na mesma situação que você. Se um certo tempo, eu quando estava em casa, chegava as pessoas para fazer uma oração ou visitar minha mãe e meu pai, e quando as pessoas falavam assim: agora nós vamos orar, nós vamos pedir para Jesus abençoar essa casa. Eu quando começava a escutar que falava sobre oração, eu falava: eu vou ter que sair daqui. Mas parecia, mas não é o mesmo Fábio? O Fábio gosta de oração? Não é.
Algo vinha dentro de mim quando falava de Jesus, falava as coisas de Deus. Parecia que eu me sentia mal de estar ali, porque talvez estaria em pecado, eu não sei, eu não lembro, mas eu saía dali. Mas um dia, um tio meu, ele olhou para mim e falou bem assim: Fábio, é impressão minha ou você não gosta de oração? Eu tentando fugir assim, meio de, eu não sei e tal, e vai para lá. E meu tio olhou para mim e falou assim: é impressão minha ou você não gosta de oração? E não teve jeito. Ele teve que orar por mim naquele dia, mas graças a Deus. Então, talvez a sua vida esteja que nem a vida do jovem. Você tinha sonhos, você tinha vontade, você queria fazer grandes coisas na sua vida, você queria ser um engenheiro, estou falando no dia de hoje, um engenheiro, você queria ser a pessoa melhor a cada dia, você queria ter uma família, você queria fazer tudo de bom que você acha que é bom para você. E um dia veio a morte, e a morte arrancou a sua vida, e você morreu. Mas como que eu morri se eu estou aqui, Fábio? Eu estou dizendo para você entender a sua morte espiritual, a morte, tudo que fala em morte, eu quero dizer tudo aquilo que perdeu dentro da sua vida, a alegria, a esperança, tudo morreu dentro de você. Você está como se fosse uma árvore seca, parada ali, parece que a sua vida não anda. Ah, mas você está falando da vida material, minha vida material anda. Não estou falando da sua vida material, porque muitas vezes a sua vida material ela está andando, mas a sua vida espiritual com Deus está zero, abaixo de zero. Muitas vezes a sua vida amorosa está ruim também, ou muitas vezes a vida espiritual está boa, mas você está esquecendo de algumas coisas, porque na nossa vida nós temos que ter equilíbrio. Então, eu quero dizer para você que está morto hoje, nesse sentido dessa palavra, você que está morto como esse jovem, que tinha tantas vontades, e chegou um momento que ele morreu, ficou ali morto, as pessoas levando aquele jovem para sepultar, acabou tudo. A sua mãe já não acreditava que podia acontecer mais alguma coisa, sua mãe achava que já tinha acabado tudo, as pessoas que estavam lá também. Mas eu quero dizer para você que há uma diferença. É quando nós encontramos com Jesus, quando Jesus nos encontra, e quando nós encontramos Ele, a nossa vida se transforma, a nossa vida tem restauração, a nossa vida tem mudança, porque a Bíblia diz que quando Jesus chegou diante daquela mulher, Ele falou para ela: não chores. E a mulher talvez ficou meio assim, porque foi um impacto que deu para ela naquele momento. E quando ela olhou que Jesus foi até o esquife, e ele parou o esquife, as pessoas não sabiam o que ia acontecer. Jesus olhou para o jovem e disse: jovem, levanta-te. Deus está falando para você hoje, é tempo de levantar, é tempo de você se restaurar, é tempo de você crescer, é tempo de você mudar, mas tem que ter um encontro verdadeiro com Jesus, e Ele dizer para você assim, ó: para tudo que você está fazendo errado, é momento de você acordar, é momento de você se levantar hoje, é momento de você sair dessa morte, sair desse caixão que você está, da sua morte espiritual, sentimental, financeira, e dizer: eu quero ter um encontro com Jesus. E quando você tem um encontro com Jesus, a tua vida muda completamente, porque quando Jesus ele toca, quando Jesus ele fala, quando Jesus ele ordena, tudo muda na sua vida. Foi o que aconteceu na vida daquele jovem. E a Bíblia diz o seguinte: e chegando-se tocou no esquife os que pararam e disse: jovem, levanta-te. Eu te digo, levanta-te. Quero dizer para você que nosso Jesus ele está sempre do meu lado e do teu lado. Ele chegou ali do lado da esquife e falou para aquele jovem. A Bíblia diz que o jovem começou a falar. Eu não sei o que ele começou a falar, mas talvez a hora que ele levantou, abriu os olhos, ele viu Jesus olhando para ele. Imagina essa cena. Você já parou para pensar que quando você está numa situação de enfermidade, se chegasse Jesus até você, olhasse para você e diz assim: o que está acontecendo com você? Ou levanta-te.
Eu acredito que o jovem olhou para Jesus sem saber o que estava acontecendo, perguntou: cadê minha mãe? E a Bíblia diz que o defunto assentou-se e começou a falar e entregou-se à sua mãe. Jesus olhou para ela e disse: mãe, mais ou menos isso, mãe, aqui está o teu filho. Foi ele que entregou o filho para a mãe. Foi ele que pegou talvez o jovem depois de vivo e disse: mãe, está aqui a sua esperança, está aqui os seus sonhos, está aqui a sua vontade, aqui está a sua alegria. Este jovem, que os seus sonhos estavam sobre a vida dele, hoje ele está com você. Pensa Jesus olhando para você e dizendo isso, ó, agora acabou tudo. A tua vida hoje tem restauração, a tua vida hoje tem um novo tempo. Jesus, ele escreveu um novo tempo para a vida daquele jovem. E ele mesmo disse para o jovem: levanta-te. Eu te digo, levanta-te. Você está entendendo o que eu estou falando? Jesus, ele tem um novo recomeço para a tua vida. Mas para que nós temos um recomeço para a nossa vida, nós temos que ter um encontro verdadeiro com Jesus. Nós temos que saber que ele é o único que pode me salvar e salvar você. Ele é o único que pode tocar em você e trazer mudança, como foi na vida daquele jovem. E a Bíblia diz no versículo 16 o seguinte: e todos se apoderou de temor e glorificavam a Deus, dizendo: um grande profeta se levantou entre nós, e Deus visitou o povo, e correu dele esta fama por toda a Judéia e por toda a terra circunvizinha. Agora eu quero concluir para você o seguinte: quantos sonhos seus, quantas vontades suas eram para dar certo e a morte veio, o desânimo veio, tudo desestruturou a sua vida, e agora você olha para todos os lados e não tem saída, não tem uma circunstância para você fazer, porque mesmo parecendo que você pediu a Deus, dá a impressão que Deus não te respondeu, e você olha para você e diz: eu estou só, eu não sei mais o que fazer. Quero dizer para você o seguinte: este jovem com esta mulher, eles tiveram o encontro de Jesus até ele, mas eu quero dizer para você o seguinte, que eu e você temos que ter um encontro com Jesus todos os dias. Quer que a sua vida ande melhor? Quando muitas vezes a gente fala sobre vida, talvez uma pessoa ou outra entenda de uma maneira errada. Não estou dizendo que a sua vida vai ser mil maravilhas, não estou dizendo que a sua vida vai ser só o sabor de mel, como dizem aí, né? Eu não estou falando que a sua vida vai ser só um doce. Eu estou dizendo para você que quando você tem Jesus, se você está morto, você vive. Eu estou dizendo para você que quando você tem Jesus, se você tiver uma enfermidade que não devia ter, mas se tiver uma enfermidade, Jesus, ele te cura. Estou dizendo para você que se você não tiver fé, ele te traz sabedoria para que você tenha mais fé. Eu estou dizendo para você que se o seu barco estiver afundando, Jesus, ele segura pela tua mão e te levanta. Eu estou dizendo para você, se você não tem mais força, ele está com você. Eu estou dizendo para você, que talvez você não esteja entendendo, que quando você está chorando no teu quarto e você está com Jesus, o Espírito Santo dele está te consolando. É isso que eu estou dizendo para você. Estou dizendo para você que muitas vezes está faltando tudo na sua casa de comer, mas é Jesus que manda levar alguma coisa na tua casa. Jesus, ele está com você, ele sabe qual é o teu problema, ele sabe o que você precisa, mas basta você ter um encontro verdadeiro com ele, basta você ter aquele encontro real. Sabe o que é o encontro verdadeiro? Talvez você que não está sabendo agora qual é o encontro verdadeiro não é chegar e dizer assim: eu cantei um louvor agora, eu estou com Deus, Deus está comigo, eu estou salvo. Não, isso não é um encontro verdadeiro, isso talvez seja uma emoção sua. Quando você tem um encontro verdadeiro com Deus, a tua vida transforma, você é diferente, você tem testemunho novo, você é uma outra pessoa, você anda com Deus, você fala com Deus, você respira Deus, a tua vida é diferente, as pessoas começam a olhar para você de uma forma diferente. Aí sim, quando falarem para você assim, nossa, eu vi algo
de Deus na sua vida, eu vi que tem Deus na sua vida, eu vi que você é uma pessoa honesta, eu vi que você é assim, aí você está com Deus e Deus está com você. Agora só sentir um arrepio quando toca um louvor, ou quando você fala de Deus, não é que você está com Deus, você sentiu algo bom, mas para você estar diretamente com Deus, ligado com Ele, você tem que estar com Ele todos os dias. É proclamar Ele, não é sair gritando que eu estou com Deus, Deus é meu, Jesus é a minha casa. Você pode estar falando isso para os outros. E quando você está na sua casa, quando você está no seu quarto, quando você está chorando, para quem você está falando? Você está falando para os amigos, para os vizinhos dos seus problemas? Você tem que falar para Jesus. É Ele que é teu amigo, é Ele que vai resolver teus problemas, é Ele que vai receber a tua oração, é Ele que vai ouvir o que você quer. Mas muitas vezes aquilo que você quer não é aquilo que Ele tem preparado para a tua vida. Então quando Ele tem preparado coisas grandes para a tua vida, vai acontecer, mas basta você deixar na mão dEle. Mesmo que a morte chegou na tua casa, mesmo que a morte chegou para te atrapalhar, eu vou dizer para você que o dono da vida é Jesus Cristo. Ele vai te dar vida hoje, mas tenha um encontro real, verdadeiro. Poderia eu aqui fazer uma mentira, um circo, ou ser um ator aqui e falar para você, esteja com Jesus, e eu não estou. Mas para eu pregar esse evangelho para você, sempre tem oração. Para eu pregar esse evangelho para você, eu tenho que ser honesto. Para me pregar esse evangelho para você, eu tenho que ser uma pessoa nova todos os dias. Eu tenho que pedir perdão para Deus dos meus pecados. Eu tenho que pedir perdão para ter misericórdia da minha vida. Para trazer esse evangelho para você, tem que estar com a vida consertada. Não é para querer se mostrar ou não. Você tem que levar a palavra de Deus de verdade para a vida das pessoas ter mudança, não para encher o ego. Eu estou dizendo para você o seguinte, que Deus está trazendo ao meu coração é a revelação de Deus para a sua vida. Então, não espere, o encontro com Jesus é hoje, é agora. O encontro com Jesus para que a sua vida transforme e restaure novamente é tendo o encontro com Ele. Mas Ele diz para você, jovem, é hora de você se levantar, é hora de você pegar na minha mão. Jesus dizendo, você pega na minha mão que eu vou com você, mas vai depender das suas escolhas. Você está entendendo? Então quando nós escolhemos estar com Cristo, a nossa vida se transforma, mas nós temos que ter um encontro verdadeiro com Jesus Cristo. Amém, irmãos? Eu tenho certeza que Deus vai renovar suas forças e as forças de cada um, tá bom? Jesus é a única solução para trazer vida. Um grande abraço a todos, a paz do Senhor, graça e paz, e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.